o jugo do meu pecado, é tão mais forte o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte... Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Olá, seja muito bem-vindo a esta celebração, a este culto 60 dias em oração. É um prazer ter você aqui. Durante toda a história do ministério da Every Home, ou como você pode conhecer, Cruzada Mundial de Literatura no Brasil e em todo o mundo, nós sempre tivemos a oração como a base do sucesso para qualquer projeto de alcance de vidas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos como os primeiros discípulos, os apóstolos, se dedicaram à oração. Isso por um motivo muito simples, por entender que a oração é a base de alcance de qualquer projeto missionário evangelístico.
A palavra do Senhor nos diz para orarmos ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores. Todos os sucessos, todas as vitórias diante dos grandes desafios que temos, estão todos focados na oração, porque é através do poder de Deus que alcançamos as vitórias. Hoje, eu quero de uma maneira muito especial te convidar a participar dos 60 dias em oração. Você pode entrar no nosso site www.everyhome.org.br e baixar uma revista onde todos os dias você vai ter um pedido de oração e um texto bíblico para nos orientar nesse tempo de 60 dias em oração. 60 dias em oração é o tempo que nós estaremos intercedendo intencionalmente pelos projetos de alcance aqui no Brasil e em todo o mundo. Eu quero te convidar a participar de um tempo tão precioso. A palavra do Senhor nos diz que através da oração portas foram abertas. Quando Pedro estava preso, nós vemos Paulo e Silas orando, cantando e as correntes se abriram. Quanto de sucesso e vitória a igreja conquistou através da oração. Então, nesses 60 dias de oração que antecedem o aniversário de 60 anos do ministério da Every Home aqui no Brasil, nós queremos intencionalmente estar intercedendo por sucesso, por vitórias diante dos desafios. Hoje, de uma maneira muito especial, eu quero te convidar a participar de um tempo tão precioso, 60 dias em oração. Muito obrigado por você estar aqui. Baixe essa revista totalmente gratuita e interceda conosco durante esses 60 dias que antecedem o aniversário da Every Home no Brasil. Um grande abraço e vamos continuar aqui louvando ao Senhor e ouvindo a palavra dele. Muito obrigado. Ao longo desses 60 anos, a Every Home tem se esforçado para alcançar todas as pessoas em todos os lugares. E isso só tem sido possível graças ao empenho de cada pessoa que intercede, de cada pessoa que nos acompanha, que ora, e também de cada pessoa que tem contribuído financeiramente para que tudo isso aconteça.
O texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 ao verso 4, diz que isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Todas as vezes que você oferta, todas as vezes que você contribui com a Every Home, você está ajudando a imprimir cursos bíblicos, a imprimir bíblias, a imprimir material de estudo bíblico, e isso permite que pessoas conheçam a Jesus. Nesses 60 anos, mais de milhares de igrejas têm sido alcançadas e milhões de pessoas têm também sido alcançadas com a palavra da verdade. Una-se a nós nesse propósito, seja um contribuinte, seja um ofertante, e a sua oferta vai abençoar outras vidas e vai alcançar nações inteiras. Que Deus abençoe a sua vida pela sua contribuição, e você pode contribuir por meio do QR Code que está na sua tela ou acessando as nossas redes sociais e vendo ali outras formas também de contribuir. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da
tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Boa noite, queridos, graça e paz. Hoje nós começamos um período de 60 dias de oração em prol do aniversário de 60 anos do nosso ministério Every Home Brasil. A oração ela é muito importante para o nosso ministério. Nós cremos que a oração ela é essencial para a obra do evangelismo. E por meio da oração que nós removemos os obstáculos. Por meio da oração, a venda ela é retirada dos olhos dos pecadores, o coração é transformado pelo Espírito Santo. Cremos que por meio da oração, o Senhor ele capacita os evangelistas, ele traz o poder do alto para que nós possamos ter a ousadia de pregar o Evangelho. Nosso ex-presidente internacional, Dick Eastman, ele costuma dizer que o grau que a oração é mobilizada será o grau em que o mundo é evangelizado. Antes que uma mensagem do Evangelho seja colocada nas mãos do pecador, antes que a palavra chegue nos lares, nós começamos o trabalho com oração. E continuamos orando durante a evangelização e oramos após ter evangelizado, para que as sementes que foram plantadas, elas possam germinar e trazer salvação ao coração dos pecadores. Por isso eu gostaria de compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus. Nos acompanhe na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 39, em que nós poderemos perceber a relação entre a oração e a pregação do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi para um lugar solitário e ali orou. Pedro e todos os que estavam com ele foram à sua procura e, encontrando, lhe disseram: todo mundo está à sua procura. Mas Jesus lhe disse: vamos partir para as cidades próximas, para que eu possa anunciar as boas novas lá também, pois para isso que eu vim. E Jesus viajou por toda a região da Galiléia, anunciando as boas novas nas sinagogas e expulsando os demônios. Nesse trecho nós podemos ver um exemplo que Jesus nos dá da importante relação entre a oração e o anúncio das boas novas. Jesus orou, isso parece ser um hábito de Jesus. O Evangelho, ele nos apresenta em diversos momentos Jesus separando-se e orando, buscando ao Pai em oração. E inclusive nos deu um modelo de oração. Antes de sair para anunciar as boas novas, Jesus orou. E isso é um excelente exemplo para nós. Nesse exemplo nós aprendemos 3 coisas importantes sobre essa relação entre a oração e o evangelismo. Em primeiro lugar, nós aprendemos, olhando o nosso texto, e você pode acompanhar aí no versículo 35, que Jesus se levantou de madrugada para orar. O texto diz: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário e ali orou. A primeira coisa que nós aprendemos com o nosso Senhor é a necessidade de termos um tempo a sós com Deus. Você precisa ter um tempo separado para orar. E Jesus buscou um tempo. Agora talvez você me diga: minha agenda é muito apertada, eu tenho muitos compromissos e eu não posso orar. Certa vez foi dito: se você tem muitos compromissos, você tem que orar pelo menos 1 hora por dia. Agora, nos dias que você tem mais compromisso, você tem muito mais coisas para fazer, então você precisa orar 2 horas por dia.
Isso mostra para a gente que nós devemos orar como uma prioridade dentro da nossa agenda. Prioridade significa que eu vou buscar aquilo em primeiro lugar. Se a sua agenda é agitada, se a sua agenda é cheia de compromissos, isso não deve ser um motivo para você não orar. Pelo contrário, orando, você encontra de Deus a direção para cumprir os demais propósitos para a sua vida. Por isso, é uma prioridade. E se nós falamos em prioridade, nós pensamos em fazer isso em primeiro lugar. O texto nos diz que Jesus levantou-se de manhã bem cedo. Em algumas outras versões vai dizer de madrugada. E o exemplo que era de madrugada é porque ainda estava escuro. Levantar-se bem cedo e ter isso como primeira prática, nós também podemos aprender com o salmista. Se você olhar Salmo 5, no versículo 3, o salmista Davi vai dizer: de manhã, Senhor, apresento-lhe a minha súplica e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Te encorajo nesses 60 dias de oração e depois pelo restante da sua vida a começar o seu dia em oração. E isso quer dizer que talvez você tenha que acordar um pouco mais cedo para ter esse tempo. Um pouco antes do horário de você ir para o trabalho, um pouco antes do horário de você ir para a escola, um pouco antes do horário de você começar as suas atividades do dia, você ter um encontro com Deus em oração. Isso é muito interessante porque isso faz com que o primeiro pensamento do seu dia seja orar. O primeiro pensamento do seu dia é falar com Deus e ler a sua palavra e receber dele, de modo que antes de você pensar nos seus problemas, você pensa em Deus e enche a sua mente de Deus, conversa com Ele em oração. E quando os seus problemas forem surgindo durante o dia, você pensa neles já com uma mente saturada de Deus. Quando nós deixamos muitas vezes para orar mais tarde, nós oramos quando os problemas começam a surgir. E aí a nossa mente já está cheia de preocupações, cheia de problemas, e talvez você não consiga nem aprofundar-se na sua oração diante de Deus. Por isso eu te recomendo, aprenda com o Senhor Jesus, siga o exemplo dele e tenha essa dinâmica. Acorde, comece o seu dia orando, falando com Deus. De manhã, o Senhor ouve a nossa oração e nós esperamos o seu socorro durante o dia. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus foi para um lugar solitário. É importante que nós tenhamos, queridos, um lugar para termos tempo a sós com Deus. Temos que ter o tempo a sós e para isso muitas vezes nós precisamos de um lugar em que possamos realmente ficar a sós com Deus. Esse era um hábito de Jesus. Mesmo quando não estava de madrugada para orar, mas durante o dia, em momentos que ele desejava orar, ele procurava um lugar para estar a sós com Deus. Mateus capítulo 14, versículo 23 nos mostra isso. Diz lá: quando a multidão foi embora, Jesus subiu sozinho para o monte a fim de orar. A noite veio e Jesus permanecia ali sozinho. Nós vemos que Jesus estava sempre cercado por multidões. Ele pregava e multidões estavam ao seu redor. Quando não havia essas multidões, os seus discípulos estavam ao seu redor, o acompanhando, fazendo as refeições, em todo momento aprendendo dele, aprendendo a conhecê-lo mais como Senhor e Salvador. Mas existia momentos em que Jesus se retirava de todos e ele ia para um lugar a fim de estar a sós com Deus, a sós com o Pai. Nesses 60 dias eu também te encorajo, se você ainda não tem um lugar separado para estar a sós com Deus, separe um lugar para você estar a sós com o Senhor. Nós gostamos de ficar com pessoas, e isso é importante. Gostamos de conversar com pessoas, e isso também é importante. Mas o mais importante é você conversar com Deus, conversar com o seu Pai Celeste.
E isso quando nós fazemos a sós. Embora existam os momentos em que nós oramos juntos, como igreja, como pequeno grupo, existe um momento que nós oramos uns pelos outros, um abençoando a vida do outro e o outro, e isso nos encoraja, nos estimula. Mas existe aquele momento, e que é só você e Deus. É o momento onde você pode abrir o seu coração diante do Pai. É o momento em que você pode falar para Ele tudo que está no seu coração e que só Ele pode ouvir e só Ele consegue entender. É importante que você tenha esses momentos a sós com Deus. Esse momento que traz intimidade com Deus. Esse momento em que você não se distrai com mais ninguém, mas toda a sua alma está direcionada a Deus. Um momento de solitude. É um momento de solitude, mas em que você não está sozinho. Porque Deus está ao seu lado. Tenha um momento de oração e tenha um momento de oração a sós com Deus. E o terceiro ponto que interessante que nós podemos olhar desse aspecto da oração de Jesus relacionada ao evangelismo é que após ter um tempo de orações a só, a cada dia, Jesus colocou-se em ação. Depois de orar, ele disse, vamos, olha aí na sua Bíblia, no versículo 38, mas Jesus lhes disse, vamos partir para as cidades próximas, para que eu possa anunciar as boas novas lá também, pois foi para isso que eu vim. E Jesus viajou por toda a região da Galileia, anunciando as boas novas nas sinagogas e expulsando demônios. Precisamos que a oração nos leve à ação. A oração nos leve a pregar o Evangelho. Nós não podemos ir sem oração, mas devemos ir depois de termos orado. Eu vou repetir para você. Nós não podemos ir sem oração, mas devemos ir depois de orar. A oração é o preparo, é o revestimento para você cumprir uma missão. E não adianta simplesmente você orar, mas você não colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração por meio da oração. Por isso Jesus, ele após orar, ele desceu, saiu daquele lugar e ele seguiu para cumprir a sua missão. Ele disse, para que eu possa anunciar as boas novas, pois foi para isso que eu vim. Nós não temos um evangelho, uma fé, que simplesmente é uma fé que vai ficar trancada num mosteiro, no cume de um monte, de forma contemplativa, só experimentando a presença de Deus. Não, experimentamos o amor e a presença de Deus quando nós saímos a campo para pregar o evangelho. Vemos o poder de Deus, não numa experiência contemplativa simplesmente, mas que esse tempo de oração encha-nos do poder do Senhor, para que nós possamos sair e pregar com ousadia o Evangelho. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Estavam reunidos no cenáculo orando, e foram cheios do Espírito, e dali saíram para pregar com ousadia, de modo que no primeiro impacto, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Precisamos que a oração nos prepare para uma guerra, a guerra do evangelismo. E essa é a linguagem que a palavra de Deus usa. Se você for até a Epístola aos Efésios, capítulo 6, no capítulo que nós vemos, a partir do versículo 10, em que o apóstolo Paulo encoraja os crentes de Éfeso a se revestirem da armadura de Deus, porque a luta que eles tinham não era uma luta contra a carne e contra o sangue, mas uma luta contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o espírito da maldade nas regiões celestiais. Por isso eles deveriam se revestir de toda a armadura de Deus.
E como é se revestir da armadura de Deus para lutar essa luta espiritual em favor das almas que estão perdidas na mão do inimigo? Para entrarmos lá e podermos combater esse combate do Evangelho, calçados com o Evangelho, com os calçados das sandálias do Evangelho, para entrarmos no terreno do inimigo e vencermos. Como podemos fazer isso? Depois de falar sobre toda a armadura, Paulo vai dizer aos crentes: orem, versículo 18, Efésios 6:18, orem em todas as ocasiões, com a ajuda do Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para que possam fazer isto, vocês devem estar sempre vigiando, com perseverança e orando por todo o povo santo de Deus. Agora repare o que Paulo diz, como a igreja em Éfeso deveria orar. Orem por mim, Paulo, o evangelista, o pregador do evangelho, para que quando eu abrir a minha boca, uma mensagem me seja dada, e assim com coragem eu anuncie a verdade que estava escondida, que são as boas novas. Eu sirvo como embaixador das boas novas na prisão, por isso orem, para que eu seja corajoso e anuncie como devo anunciar. A oração, ela nos leva a uma ação corajosa de pregar o Evangelho. Orem para que o Espírito lhes dê coragem, vença a timidez e você possa falar da palavra de Deus, anunciar as boas novas do Evangelho, para que você tenha coragem de pregar. Ore e apresente ao Senhor. A oração, ela é determinante para que nós possamos buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós anunciemos as boas novas do Evangelho a toda criatura. Que nós vamos a cada pessoa, a cada lar, que os obstáculos sejam removidos, que as barreiras sejam quebradas, que os corações sejam abertos e que os pregadores, os evangelistas, os semeadores tenham a ousadia e a intrepidez de, no poder do Espírito, anunciar as boas novas de salvação. Com Jesus nós aprendemos a relacionar oração e evangelismo, tendo um tempo, tendo um lugar e tendo uma ação. Por isso, separe um tempo no seu dia. E nós sugerimos que seja de madrugada. Acorde mais cedo, enquanto as pessoas ainda estão dormindo, enquanto tudo está silencioso. Separe um dia, coloque seu relógio ali para despertar. Se você costumava acordar às 6, passe a acordar às 5h30. Se você acordava às 5, passe a acordar 15 minutos antes, para que você tenha, antes de mais nada, antes da sua primeira atividade, você tenha um tempo a sós com Deus. Separe um lugar. Pode ser fazendo uma caminhada de manhã, pode ser no seu próprio quarto, ou pode ser em um outro cômodo da sala, da casa, pode ser no seu jardim, pode ser num monte, como Jesus fazia. Não importa exatamente o lugar, mas importa que você tenha um lugar tranquilo, silencioso, em que você possa estar a sós e orar e falar com o seu Pai. E após orar, tenha um propósito, de naquele dia você sair e poder compartilhar o Evangelho com alguém. Ore pelas pessoas que você vai encontrar naquele dia, e quando as encontrar, lembre que o Espírito foi antes de você, preparando o caminho, preparando o coração. Levante cedo para orar, ore reservadamente e durante o restante do dia, ponha a mão na massa, abra a sua boca e pregue o Evangelho. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você possa participar desta jornada conosco durante esses 60 dias, orando a Deus, agradecendo, seguindo os temas de oração que nós temos proposto na nossa revista de oração, um tema para cada dia,
Medite nos devocionais que estamos preparando para que você possa, junto conosco, agradecer a Deus em oração por esses 60 anos da Every Home for Christ no Brasil e que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério que visa apoiar a igreja brasileira na propagação do Evangelho. Que Deus o abençoe e tenha uma boa noite. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Muito obrigado por você ter ficado esse tempo conosco, ouvindo a palavra dele, orando ao Senhor. Nós queremos te agradecer por um tempo tão precioso. Hoje nós iniciamos uma batalha. Orar é batalhar. Eu quero te convidar a não deixar de orar e interceder conosco nesses 60 dias que antecedem o aniversário de 60 anos da Every Home no Brasil. Por favor, participe conosco e interceda para que portas sejam abertas, corações sejam abertos e a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas. Foi um grande prazer ter você aqui e eu quero orar nesse momento para encerrarmos esse tempo. Querido Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Hoje, Pai, intencionalmente, nós iniciamos 60 dias de oração. 60 dias em oração, em gratidão ao Senhor, pelos 60 anos de ministério da Every Home no Brasil. O Senhor foi tão bondoso, tão maravilhoso, tão cuidadoso para conosco.
Vemos a tua graça estendida sobre o ministério, sobre todas as vidas que participaram e principalmente sobre todas as vidas que foram alcançadas pelo teu amor e pela tua verdade. Assim, Pai, nós hoje rendemos gratidão ao Senhor pelo teu cuidado e graça. Todavia, Pai, hoje também nós colocamos diante do Senhor os desafios que temos. São barreiras, são problemas, são dificuldades que tentam nos impedir de avançar. Mas o Senhor é aquele que continua no céu com todo o poder, agindo sobre todas as coisas. E assim nós pedimos que a tua mão de graça, misericórdia, de amparo, de proteção, de livramento, continue estendida sobre o ministério da Every Home aqui no Brasil. Sobre os coordenadores, os semeadores, toda a equipe de trabalho, Pai. Todos aqueles que têm participado com as suas doações, com as suas intercessões. Pedimos ao Senhor, de uma maneira toda especial, que a tua mão de poder e graça e misericórdia esteja estendida sobre essas vidas, Pai, protegendo e amparando-os, Pai. Pedimos também por aqueles que, através de uma literatura evangélica, de um curso bíblico, de uma palavra, de um coordenador, de um semeador, de um cristão, Pai, vão ouvir as boas novas de salvação. Pedimos ao Senhor que os corações sejam abertos, Pai. Toca com o teu Santo Espírito em cada vida, em cada coração, para que possam entender o teu amor e a tua verdade, Pai. Pai, temos um objetivo de alcançar todas as pessoas. A tua palavra nos diz para rogarmos ao Senhor da seara. O dono é o Senhor. E assim pedimos ao Senhor que o Senhor possa levantar mais obreiros, mais pessoas dispostas a participar, a ir, a contribuir, a orar, Pai. Pai, nós te rendemos gratidão, louvor. Nós te agradecemos, Pai, nesta noite, de uma maneira toda especial, porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Que nesses 60 dias de oração, nós possamos ver portas sendo abertas, corações sendo abertos, mentes sendo abertas, para que a tua palavra alcance mais vidas e corações. Assim, Pai, o nosso muito obrigado. Nós te agradecemos no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, por estar conosco durante esse tempo. Foi uma grande alegria e, mais uma vez, eu quero te convidar a participar conosco de 60 dias em oração. Entre no nosso site, baixe a sua revista de oração gratuitamente e participe conosco intercedendo para que mais vidas sejam alcançadas. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Um grande abraço.